Você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar sim. Não deixe os rivais minimizarem essa conquista do Flamengo. Não é sobre a Taça Guanabara, que por sinal é a 25ª na história do Flamengo. Não é sobre a taça, mas como essa taça foi conquistada. E eu vou falar sobre esse assunto porque eu estou vendo muito rival minimizando, debochando dos rubro-negros, comemorando a conquista da Taça Guanabara. Eu vou dar a minha opinião, eu trouxe um post extremamente importante nas outras redes sociais, post esse, inclusive, que viralizou aí, muita gente me procurando para me parabenizar, inclusive pessoas do clube que fazem parte da direção, falando que eu tive coragem em postar isso. Eu não acho que eu tive coragem, não. Eu vou falar o que eu penso sobre essa situação no vídeo de agora, e quem falou o que pensa também foi BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E ele disse que pode custar mais de 3 bilhões. A gente vai falar sobre esses assuntos no vídeo de agora, vamos trazer uma declaração do Felipe Luiz que eu acho extremamente importante. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais, igual o time do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Antes de falar de Flamengo, a gente precisa falar desse assunto. Que vexame do Gabigol, hein? Eu avisei a vocês, o Gabigol dificilmente vai voltar a ser aquele Gabigol que você, torcedor rubro-negro, que eu vi em 2019 e agradeci por ter visto. Até mesmo em 2020 ele jogou muita bola, mas ele foi mal demais no jogo de ontem contra o América Mineiro. Eu assisti ao jogo, nossa, perdeu um gol absurdamente na cara, dominou mal, o Gabigol tá muito mal. Fabrício Bruno deu declaração lá, chamando a atenção, falando que jogadores de frente perderam oportunidade, e crise no Cruzeiro. E eu falo do Cruzeiro porque, para mim, o Cruzeiro tem potencial para ser rival direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque é o seguinte, galera, o Flamengo ontem, você já sabe, amassou o Maricá, fez parecer fácil, foi um baile. Por falar em baile, estamos já em semana de carnaval, inclusive está tendo uma espécie de bloquinho aqui na esquina. Eu particularmente amo o climinha de carnaval, eu gosto, não curto os blocos pela manhã, gosto de assistir aos desfiles, inclusive vou ao sambódromo, vou cedo, vou embora cedo, essa é a minha condição, mas eu gosto, não entendo, acho tudo lindo, maravilhoso. Mas enfim, galera, falar em carnaval, o Flamengo ontem deu um baile para cima do Maricá, um baile mesmo, foi lindo, foi gostoso de assistir o Flamengo. Na verdade, tem sido gostoso assistir o Flamengo. E dessa forma, eu vou entrar num assunto que eu estou vendo muita gente, inclusive nas ruas, não é só em rede social não, minimizando o fato do torcedor do Flamengo ter comemorado o título da Taça Guanabara. Antes de mais nada, quando o Fernando Diniz ganhou 2 anos atrás, todo mundo, primeiro título do Diniz, é o cara que vai revolucionar a tática do futebol brasileiro, todo mundo comemorando, poxa, tem que comemorar. Aí quando o Flamengo ganha, não vale de nada. Mas se o Flamengo tivesse perdido, todo mundo estaria zoando. Isso é muito engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas, pessoal. Eu acho que tem que comemorar. É óbvio que ganhar a Taça Guanabara não significa que o time vai se sair muito bem durante a temporada. Tal como a Supercopa do Brasil, não vale de nada. O Flamengo ganha no Botafogo, amassando o rival Botafogo, que foi campeão da Libertadores ano passado e campeão brasileiro, não vale de nada. Engraçado, parece que só não vale de nada quando é o Flamengo que ganha. Quando o outro ganha, aí vale. Ah, mas o Carioca não vale de nada. Sabe por quê? Para os rivais aqui do Rio não valem de nada? Porque o Fluminense fez uma Taça Guanabara horrível, vai se classificar aí por milagre. O Vasco e o Botafogo fizeram uma Taça Guanabara horrível, inclusive podem nem se classificar para a Taça Rio. E a culpa é do Flamengo? O Flamengo está sabendo utilizar muito bem o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada. E eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas outras redes sociais, que eu falei na minha introdução, que viralizou em vários grupos de Flamengo, inclusive membros da diretoria vindo me elogiar por conta do post. Eu postei o seguinte: o torcedor do Flamengo não está comemorando somente a Taça Guanabara. Esse troféu é a cereja do bolo. O torcedor comemora o estilo de jogo ofensivo apresentado com a cara do Flamengo. O torcedor comemora o fato de o time jogar a ponto de parecer fácil bater os adversários. O torcedor comemora a forma como o Danilo chegou ao clube.
O torcedor comemora um Pulgar evoluindo cada vez mais e saindo de campo sem levar amarelo novamente. O torcedor comemora o fato de perder o Cebolinha durante o jogo e ver o Luiz Araújo entrar comendo a bola, pedindo passagem. O torcedor comemora um Varela com a confiança de volta, jogando na sua posição na lateral direita. O torcedor comemora por ter a oportunidade de ver a melhor versão de Gerson na carreira. O torcedor comemora o fato de o jogo estar 5-0 e ver o seu treinador, Felipe Luiz, lamentar um gol perdido que poderia ter sido o 6º. O torcedor comemora a fome de vencer os jogadores. O torcedor comemora o fato de Rossi chegar a 16 jogos no Campeonato Carioca sem sofrer gol. O torcedor ele comemora muita coisa. Não é a Taça Guanabara. O torcedor comemora o fato de estar vivendo um casamento com o time. O torcedor comemora o fato de ver o Flamengo no caminho certo novamente. O torcedor comemora o fato de ver em campo jogadores representando de fato a camisa. O torcedor comemora um Arrascaeta sendo reserva e não reclamar. O torcedor comemora ver um treinador, Felipe Luiz, que fala que não vai ganhar sempre, mas prefere perder jogando da forma que vem jogando, sem ser covarde. O torcedor comemora um José Boto e um Felipe Luiz falando a mesma língua, em sintonia. Ou seja, você, torcedor rubro-negro, você tem muitos motivos para comemorar. Não deixe o rival minimizar essa conquista. O Flamengo está no caminho certo. Vai ganhar tudo? Ninguém sabe. Mas bater o Flamengo hoje é muito difícil. Os adversários voltaram a ter medo do Flamengo. Engraçado, né? O Maricá não pisou na área do goleiro Rossi. Aí fiz uma busca rápida aqui. O Maricá venceu o Botafogo por 2-1. Maricá empatou 1-1 com o Fluminense. Perdeu para o Vasco da Gama de 1-0. Ah, mas provavelmente vão utilizar do argumento, esses times não estavam com time profissional. E daí? É o Maricá fazendo a estreia no Campeonato Carioca. Não é fácil bater o Maricá, não. O Maricá foi líder durante algumas rodadas. É porque o Flamengo fez parecer fácil. Na verdade, vem fazendo parecer fácil. Porque a forma como ganhou o Vasco foi um absurdo. A forma como ganhou o Botafogo foi um absurdo nos 2 jogos, jogando muito bem. Jogou mal contra o Fluminense e mesmo assim foi o time que quase saiu de campo com a vitória. Que ironia, né? Então, torcedor rubro-negro, não deixe os rivais minimizar essa conquista. Sabe por quê? Tem muita gente com medo. É com medo. Porque é para ter medo, sim. A forma como o Flamengo vem jogando é para ter medo, sim. O Flamengo hoje tem o melhor futebol no país, sem sombra de dúvidas. O Corinthians pegou um adversário, e eu estava ouvindo o grande Mauro Betting, que para mim é um dos principais jornalistas do país, ele falando, cara, o adversário que o Corinthians pegou nessa pré-Libertadores é um dos piores que eu já vi na Libertadores. E jogou mal pra caramba. Era um time, eu vi o jogo, na boa, o Maricá bate de frente com o time, lá da Venezuela. Então, torcedor rubro-negro, não deixe minimizarem não, tá bom? Flamengo ainda vai brigar por muita coisa na temporada 2025 e é por isso que eles estão com medo. Mudando de assunto, vamos falar aqui do estádio, porque o BAP ontem, após a conquista da Taça Guanabara, em entrevistas a jornalistas lá no gramado do Maracanã, ele falou sobre o estádio próprio. E o BAP, presidente do Flamengo, revelou que o novo estádio do clube deve custar bem mais caro do que era previsto inicialmente. Em entrevista no Maracanã após a conquista da Taça Guanabara, BAP afirmou que o valor de 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado e a construção do estádio deve chegar a pelo menos 3 bilhões de reais. Abre aspas para a BAP. Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fazer uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte de qualidade de solo e a parte viária do entorno do estádio. O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que um número de 1,9 bilhão não é verdadeiro. E que esse número a ser confirmado é perto de 3 bilhões de reais ou mais. Então, o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês. Gente, isso é muito sério, tá? Eu acho até mesmo que eu não vou tentar contato com o Landim, porque ele nunca me respondeu, não vai ser agora que ele vai responder. Mas o Landim,
ele deveria sim vir a público para falar sobre isso. Porque ele falou de um valor e esse valor, segundo o novo presidente do Flamengo, não procede. É bem mais. 3 bilhões de reais. E aí eu falo para vocês, como construir um estádio de 3 bilhões sem afetar na construção do elenco também, na montagem do elenco? Eu tenho a resposta. Eu sei que você também tem a resposta. Mas eles não eram a favor disso. E já sabemos, enfim, quem serão os adversários de Flamengo e Volta Redonda, que estavam desde ontem classificados, Flamengo em primeiro e Volta Redonda em segundo. Ambos têm a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nessas semifinais. Na final não há vantagem para ninguém, mesmo que chegue o primeiro e o quarto. Quer dizer, o primeiro e o quarto não podem chegar porque eles se cruzam, mas o primeiro e o terceiro não vai haver nenhum tipo de vantagem. Mas nessa semifinal, sim. Então, Flamengo e Volta Redonda, pode-se dizer, saem em vantagem. A notícia para o Flamengo é melhor ainda, né? Porque eu diria que dos 3 grandes possíveis adversários, claro que poderia ter torcido para o Madureira ter ganho e o Madureira ser o adversário do Flamengo. Talvez seria mais fácil ainda, mas eu digo talvez porque eu vi os 2 jogos de hoje. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que esporte é esse que praticam Fluminense, Vasco e Botafogo? Que coisa horrorosa, gente. Em qualquer circunstância, esses jogos já seriam considerados muito ruins. Mas quando você tem como parâmetro as atuações do Flamengo, do Felipe Luiz, aí você fica realmente abismado. Parece que praticam esportes diferentes. O Flamengo do Felipe Luiz joga de uma maneira e produz de uma forma que não tem nada a ver com o que estão praticando hoje Fluminense, Vasco e Botafogo. O Fluminense conseguiu se complicar diante do pior time do campeonato, que era o Bangu, que foi o Bangu. O Fluminense, até o finalzinho, se tomasse um gol, estava fora. E ficou 3-2 o jogo. Então, gente, é assustador. Eu vou te dizer, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria apavorado, não com o Carioquinha, ou perder o Carioquinha, isso aí não é o maior problema. O maior problema que eu vejo para um torcedor do Fluminense, assim como também para o torcedor do Vasco, é o que vai ser essa temporada, gente. Com esse timeco aí, jogando o nada que está jogando, gente, o Fluminense tem perspectivas muito sombrias pela frente. E o Vasco não tem nem se fale, né? O Vasco nem se fale, mas mesmo assim conseguiu ganhar do Botafogo, que virou um arremedo de time. É impressionante como o Botafogo, depois das saídas, né? E foram pelo menos 3 saídas importantes, é justo que se destaque, né? Afinal de contas, o Almada e o Luiz Henrique eram, para mim, 2 dos 3 melhores jogadores, o terceiro é o Savarino, esse coitado ficou, está mais sozinho do que Robson Cruzoé, sem radinho de pilha. Mas saiu ainda o Júnior Santos, né? Que era um jogador que, até se machucar, era o grande jogador do Botafogo. Na época, pré-Luiz Henrique e Almada, é verdade. Mas mesmo depois, quando volta, que já existem os 2, ele entra, ele passa a ser um reserva bastante importante. Mas, gente, nem isso, e nem a perda do técnico, justifica um desmanche, uma debacle tão impressionante. O Botafogo virou um bando. O Botafogo hoje em dia é um bando. E aí a gente vê a importância do time estar bem arrumado, né? Quando um time está bem arrumado, o jogador médio joga bem. Quando um time está bem arrumado, o bom jogador sobressai ainda mais, parece ainda mais craque. Quando o time está mal arrumado, o bom jogador vira jogador mediano. E o jogador mediano vira perna de pau. Gente, o Cuiabano hoje, o que é o Cuiabano? Meu Deus do céu. E vamos lembrar o Cuiabano. Tudo bem, depois veio o Alex Telles, né? Ele nem era mais titular, mas ele entrava bem, e durante um bom tempo ele foi. Num time bem arrumado, os jogadores crescem, todos. Até os pernas de pau viram jogadores razoáveis. E os craques, então, brilham intensamente. Não é o caso do Botafogo agora.
O Savarino está parecendo um jogador normal. E o Savarino, para mim, no ano passado, foi um dos melhores jogadores desse time do Botafogo. Eu achei que o Savarino jogou mais até do que o Luiz Henrique, por exemplo, que ganhou todos os prêmios da temporada passada. Agora, o Botafogo nem na Copa... Gente, o Botafogo não classificou nem para a Copa Rio. O que, particularmente, eu acho que para o Botafogo, já que não era para classificar, já que não conseguiu classificar para as semifinais, era melhor ficar fora da Copa Rio mesmo. Ele pode ter um problema em relação à Copa do Brasil do ano que vem, mas ele, se for bem na Copa, se ganhar essa Copa do Brasil desse ano, ele está na Copa do Brasil do ano que vem. Não sei muito bem como é que é a questão Copa do Brasil e brasileiro. Se ele tiver uma posição boa no brasileiro, se ele consegue entrar na Copa do Brasil. Confesso que desconheço esse item do regulamento. Mas, no momento, fora da Copa Rio, ele também estaria fora da Copa do Brasil do ano que vem. Mas vai ganhar um mês para trabalhar. Vai ganhar pelo menos um mês é exagero, 2 semanas em que os outros times estarão se digladiando em semifinais e final, o Botafogo terá para trabalhar. Se finalmente o Textor contratar um treinador, pode ser até que isso seja uma coisa importante. Vamos lembrar, a famosa entrada do Mister Jorge Jesus no Flamengo se dá exatamente num período de Copa América, em que o campeonato para, e que ele aí consegue, então, durante esse período, 20 dias mais ou menos, ele consegue ajeitar o time do Flamengo para aquela que seria a temporada mais brilhante desde a era Zico. O Fluminense está um horror. O Vasco, que vai pegar o Flamengo, eu acho que posso dizer que não ameaça. Aquela velha história, clássico, tal e coisa, mas de uma maneira geral, com essa bolinha que o Vasco está jogando, e o Flamengo em 2 jogos, e ainda por cima com a vantagem do empate ou de 2 resultados iguais, eu acho que o Flamengo tem 99,9% de chance de estar na final. Fala, nação rubro-negra. Uma situação nos bastidores do Flamengo está preocupando a diretoria e a torcida. O meia argentino Carlos Alcaraz, que foi emprestado ao Everton, da Inglaterra, pode não atingir a meta de jogos como titular que garantiria ao Mengão um lucro de 110 milhões de reais. E pior, o clube inglês pode estar armando um plano para comprar o jogador por um valor menor. Será que o Flamengo vai sair no prejuízo? Vamos destrinchar essa novela agora. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Mengão. Carlos Alcaraz chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube, mas não conseguiu se firmar no time de Felipe Luiz. Para aliviar as finanças e buscar um retorno do investimento, o rubro-negro decidiu emprestá-lo ao Everton, da Premier League, com uma cláusula de compra obrigatória caso ele atingisse 6 jogos como titular. Até aí, tudo certo, né? Mas tem um detalhe: até agora, ele foi titular em apenas uma partida. No jogo contra o Crystal Palace, ele brilhou, marcou um gol e deu uma assistência. A torcida inglesa começou a gostar do futebol do argentino. Só que, para surpresa geral, na última rodada contra o Manchester United, ele nem sequer foi titular. Isso significa que ele ainda precisa começar mais 5 jogos entre os 12 que restam na temporada para que o Flamengo receba o valor fixado na negociação. A preocupação agora é outra. O Everton quer o Alcaraz, mas não quer pagar o valor total de 110 milhões de reais. O jornalista Fabrício Lopes revelou que o clube inglês pode estar segurando o jogador no banco de reservas de propósito para não ativar a cláusula de compra automática. Ou seja, o Everton poderia estar planejando esperar o fim do empréstimo e negociar um novo valor, mais baixo, com o Flamengo. Essa estratégia pode ser um duro golpe para o Mengão, que contava com esse dinheiro para reforçar o elenco e equilibrar as contas. Agora, a diretoria do Flamengo precisa decidir o que fazer: esperar e torcer para que o jogador consiga os jogos como titular ou já começar a pressionar o Everton para garantir o pagamento integral do valor fixado. Se Alcaraz continuar jogando bem, mas sem ser titular, o clube inglês pode ter uma grande vantagem na negociação, podendo oferecer um valor menor e ainda assim manter o jogador. E aí, nação, vocês acham que o Everton está armando para cima do Flamengo? O Mengão deve pressionar o clube inglês ou confiar que Alcaraz vai ganhar mais chances no time titular? Comenta aqui embaixo o que você faria se fosse o Flamengo. E não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão.